Pessoal, e daí, beleza? Tudo certo? Espero que sim. Hoje eu quero falar sobre um dos medos, né, dos tosadores iniciantes, que está começando agora, principalmente, claro, né, se é iniciante é porque está começando agora, né? Eu quero falar sobre o medo que eu tive também, e muitos têm, que é o medo de não conseguir atender o que o cliente pede. Quando ele chega na loja, no teu pet shop, muitas vezes, pelo menos uma boa parte do meu tempo, que né, eu sempre tive pet shop, as pessoas gostavam de falar com o próprio tosador já. Porque na loja, como eu tive loja, tinha lá o rapaz que atendia o balcão, atendia a frente, e eu sempre ficava no salão, claro, né? Eu sempre fui tosador, né? E muitos clientes chegam lá e falam, quero falar com o tosador. O que é o mais certo? Porque se tiver esse intermediário do teu patrão, do atendente, o cliente fala para o teu patrão, para o atendente ali, e o teu patrão vai pegar o cachorro, levar lá atrás do salão e vai te explicar. Isso aí pode dar muito problema. Então, o melhor seria o cliente falar diretamente com o tosador. Se onde você está trabalhando, você está tendo essa dificuldade, comece, peça para o teu patrão, ou se você é o patrão, vá você que está fazendo banho tosa, vá você receber o cachorro. Vai você falar diretamente com o cliente, que fica tudo mais claro e vai ter muito menos erro de errar, né? Vai ter muito menos chance de errar. Porque isso é um problema que a gente sempre enfrentou e se enfrenta ainda. Então é isso. Tenho medo de não conseguir atender o cliente, o que o cliente me pede. O que você tem que fazer? Primeiramente, você deve ter passado por algum curso de banho tosa, diferentemente de mim. Eu não passei por curso, sabe? Quando eu aprendi, eu comecei num canil, como eu falei, e nesse canil não era banho tosa, era só cães de criação, mas eu sempre raspava os cachorros para poder ficar mais fácil para manter o canil sempre limpo, sem pelo, etc. E tal. E foi ali que eu comecei a aprender a lidar com máquina, com tesoura. Depois eu fui para uma outra criação, onde eu cuidava da criação, mas também fazia banho tosa e assim foi. Então, diferente de mim, eu acredito que você deve ter passado aí por algum curso, e nesse curso, logicamente, ele deve já ter te explicado, você deve ter aprendido sobre os cortes das raças, né? Nem todas as raças existe um corte específico, porque tem muita raça que não se faz corte nenhum, é só banho, no máximo uma tosa higiênica, né? Que compreende ali a genitália, o pipi do cachorro, o bumbum e tal, só. E do resto não, diferentemente do poodle. Poodle é um dos cachorros que mais existe cortes, e no próprio poodle você consegue fazer uns 5, 6 tipos de cortes diferentes, sabe? Cortes de exposição, etc. e tal. Fora isso, o que mais tem hoje, Yorkshire também tem o padrão dele, mas o pelo do corpo quase que não se mexe, logicamente só se o cliente quer. Pequinês, o maltês, o shih tzu, lhasa, enfim, não são cortes complicados, a não ser que a pessoa queira alguma coisa diferente. Então, para você atender o pedido do cliente, logicamente você tem que ter essa base, esse início, você tem que ter o conhecimento dessas raças e desses cortes. Depois, você nunca prometer para o cliente o que você acha que não vai conseguir. Se você está começando agora, como eu falei, esses vídeos são principalmente para você, tosador iniciante, você não pode jamais prometer algo que você tenha medo, que você não tenha certeza que você vai conseguir. Então você escuta o cliente, o que ele quer, você, com a tua noção que você já tem de banho tosa, você vai saber se você vai conseguir fazer aquele que ele pediu ou não. Nunca dê esperança para o cliente, porque às vezes aconteceu comigo várias vezes, o cachorro, eu lembro disso, é até uma história de um bichon frisé. Bichon frisé não é assim tão comum, principalmente hoje em dia, né? E eu estava começando num determinado lugar lá, eu já tinha experiência, mas estava começando nesse lugar, e bichon eu não tinha feito muitos. E chegou uma cliente lá com o bichon, e o cachorro totalmente bolado, o cachorro estava num estado deplorável, sabe? Mas eu queria ganhar cliente, e eu morava ali também nesse banho tosa. Eu prometi para ela que ia realmente fazer um corte de bichão, que não tem. Muita gente faz a mesma coisa que se faz em poodle, se faz em bichão frisé, que eles são parecidos, pelo, etc e tal, sabe? Então muita gente não sabe fazer um bichão e tosa como um poodle. E eu vi que o cachorro dela estava com uma tosa de poodle. Ela na verdade conhecia bichão frisé por fotos, etc e tal, mas o cachorro dela nunca foi um bichão frisé, nunca teve um corte de bichão frisé. Aí eu me comprometi a ela que ia fazer um bichão frisé do cachorro dela. E realmente fiz. Só que, cara, foi um trabalho que eu me arrependo em termos, porque o cachorro não tinha condição de fazer, sabe? Estava totalmente bolado, o cachorro que nunca tinha passado por aquilo,
porque cada tosa, cada trabalho, você precisa que o cachorro tenha um certo costume com aquilo, né? Inclusive, eu vou fazer vídeos sobre isso, que muitas das vezes os outros banho tosa, os outros clientes acabam estragando o cachorro. O cachorro precisa ter um certo comportamento aqui no banho tosa. Vamos supor, eu vou chegar a secar um Golden. Se ele não tem um certo comportamento, se ele já não tem uma certa sequência disso, eu gosto de secar eles deitado, o que fica mais fácil para mim e para eles. Mas na maioria das vezes eles não têm esse comportamento, porque não foi aprendido por eles, né? Não foi ensinado para eles pelos tosadores passados e nem pelo dono, que às vezes o dono quer dar um banho em casa, secar, etc e tal. E esse bichão friseiro nunca tinha passado por isso, não tinha esse comportamento de ficar parado na mesa como eu preciso e tal. Enfim, resumindo a história. Eu consegui fazer o bichão friseiro, tanto que eu consegui a cliente, ela ficou sendo cliente minha por muitos anos, só não é ainda porque eu me mudei e depois que eu voltei aqui para o Brasil eu não procurei ela, mas se eu procurar tenho certeza que ela vai querer continuar sendo minha cliente. O bichão já morreu, porque isso faz tempo, né? Mas eu me arrependi porque não tinha condições. Para você ter ideia, eu entreguei o cachorro dela, era mais de meia-noite, era quase 1h da manhã. Ele chegou de tardezinha, era mais ou menos umas 3, 4 horas, eu tinha outros clientes, né? E como o cachorro dela era difícil, eu entreguei de madrugada o cachorro dela. Então, o que acontece é isso, você não pode prometer algo que você não vai conseguir fazer ou que vai te dar trabalho demais. O que ocasiona também um certo prejuízo, um certo trauma, um certo incômodo para o cachorro. Imagina ele das 3 horas da tarde e ficar comigo lá até 1 da manhã. E se fosse só ficar ali quietinho, ainda vai lá. Mas não, o tempo todo eu desembolando ele, penteando, e cortando, e acertando, e melhorando o pelo. Imagina o que esse cachorro passou ali também. Então tudo isso você tem que levar em consideração, sabe? Às vezes a gente acha, assim como eu achei, pô, eu vou fazer isso para mim ganhar o cliente. Como realmente ganhei. Mas hoje em dia não, isso pode ser uma perca para você. Então, quando o cliente te pede alguma coisa em relação ao serviço, você tem que ver se o cachorro que ele está te levando, ele vai te dar condições de você fazer aquilo, sabe? E tem muitas vezes também que o cliente pede algo que não cabe, que não dá para aquele cachorro. Vamos supor, eu chego aqui com Yorkshire, alguém chega com Shih Tzu e pede para você fazer, ó, eu quero que você faça um pompom bem redondinho nas pernas dele, igual o poodle. Ele ouviu um poodle lá, o cachorro, que ele não sabia que era poodle, eu vi um cachorro e cada pata dele tem um pompom bem redondinho, a cabeça está bem redonda, a cauda dele bem redonda, aí eu quero que você faça isso no meu cachorro, te leva um Lhasa, um York. Jamais dá para você fazer esse tipo de serviço. Então não prometer para o cliente e deixar muito claro para ele, falar, ó, o teu cachorro, essa raça, dá para mim fazer esse tipo de serviço. Se você quer um pompom, sei lá o quê, eu não faço, eu não consigo. E ninguém vai conseguir, porque é impossível, porque cada pelo é um pelo, precisa de textura, precisa de uma certa grossura de pelo, etc, um monte de coisa. Então é deixar muito ciente, muito certo para o cliente, que o que dá para fazer no cachorro dele é aquilo. E dentro daquilo que você prometeu, logicamente, aí você vai dar o teu máximo, toda a experiência, todo o teu conhecimento, você vai fazer ali. Mas é muito importante que você saiba dos cortes. Saiba como fazer. Eu não posso usar uma tesoura reta num pelo liso, um pelo de Yorkshire, como está falando. Dependendo do trabalho, para você poder fazer a franjinha, fazer a barba dele, arredondar as patas, depois que você usou a almofada, que só traz a almofada, mas tem cliente que pede para raspar toda a pata, raspa igual pata de poodle, beleza. Então, independente, para você fazer os acabamentos, você precisa de uma tesoura dentada, uma tesoura especial, porque você fazendo com uma tesoura de corte reto, pode errar. Para você poder acertar a saia do Maltês, a saia do Shih Tzu, tudo isso, você tem que saber essas coisas para quando o cliente te pedir algo e se você achar que dá, se o cachorro dele te dá condições para isso, aí sim você pode prometer para ele que você vai fazer. Do contrário, se ele te pedir coisas mirabolantes que não cabe no cachorro, não cabe naquele tipo de pelo, não faça. Não se comprometa com ele. Por mais que ele não vai querer deixar o cachorro, por mais que ele vai procurar outra pessoa, ótimo, é melhor assim do que você achando que eu vou ganhar o cliente se eu fizer o que ele está me pedindo, vou tentar fazer o que ele está me pedindo, e aí eu vou ganhar o cliente. Não, você está errado. Muitas das vezes você perde o cliente, porque ele vai te mostrar um cachorro, vai te fazer um pedido que o cachorro não tem condição, o pelo não tem condição, mas para você ganhar ele, você vai querer fazer, acaba fazendo tudo errado, tudo feio, e isso acaba queimando para você. Ele vai sair com aquele cachorro do teu pet, do teu banho tosa, talvez o vizinho dele vai ver aquele cachorro feio, muitas vezes a pessoa não vai ter coragem de falar, mas outros vai ter. Fala, onde que você fez isso daí? Eu fiz lá no Amauri, lá. Ah, lá eu não vou mais, eu vou levar meu cachorro porque ficou mal feito. Então não se comprometa e não faça nenhum tipo de serviço que não dê para fazer naquele animal. Tá bom? Então é isso daí, espero que vocês façam dessa maneira, seja sincero e honesto, que a melhor coisa é a honestidade e a sinceridade, e você vai estar sempre indo
em rumo ao sucesso. Tá bom? Um abraço e saúde sempre.